Lá em Mateus 5:8 fala assim: Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que foram libertos do poder do pecado, aqueles que entram na presença de Deus, guardam seu coração que inclui mente, vontade e emoções, estão em harmonia com o coração de Deus. Bem-aventurado ou muito feliz ou bem-aventurado são todas aquelas pessoas que limpam o seu coração. Essa bem-aventurança, ela é também muito ligada à anterior, que fala sobre misericórdia. Um coração constantemente sendo limpo de toda sujeira, de todo perdão, liberando perdão ou até mesmo pedindo perdão, ele está constantemente alcançando misericórdia. É dessa forma que serão vistos por Deus, né? Ver a Deus. Lá em Provérbios 4:23 está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Lá em 1 Timóteo 1:5 fala assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de boa consciência e de uma fé não fingida. Então, todo aquele que limpa o seu coração constantemente ele está ali pedindo perdão, liberando perdão ou recebendo as misericórdias constantemente nesse ciclo, mais próximo ele está na presença de Deus, mais próximo ele está de Deus. Porque ele não está deixando acumular sujeira no seu coração. Então, esses são os limpos de coração, esses verão a Deus. Lá em Mateus 5:9 está escrito assim: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, têm paz com Ele e transmite essa paz em qualquer ambiente que estiver. Bem-aventurado ou muito feliz ou bem-aventurado são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a pessoa, quando é uma pessoa pacificadora ou tem um coração pacificador, ela pode estar em ambientes extremamente assim explosivos, ou na família ou no trabalho, ela consegue intermediar a paz naquele ambiente, ela consegue intermediar para as pessoas se encontrarem e trazer a paz, né? Lá em Marcos 9:50 está escrito assim: bom é o sal, mas se o sal vier se a tornar ríspido, como lhes restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros? O pacificador, ele também é aquele que, mesmo diante das situações, ele consegue enxergar da forma que Deus vê. Mesmo se as coisas ainda não existem, ele consegue enxergar Deus agindo, né? Lá em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não é palha que espalha o fogo da contenda. Pelo contrário, ele é a água que apaga esse mal. Lá em Mateus 5:10 está escrito assim: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Os que promovem a paz, os puros, humildes e mansos, normalmente serão perseguidos pelos fortes desse mundo. Os que querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguição, mas a promessa é essa: os que enfrentarem e suportarem, desses serão o reino de Deus. Bem-aventurado ou muito feliz ou bem-aventurado é todo aquele que sofre perseguição
por causa da justiça de Deus. Aquele que está vivendo a palavra de Deus, que busca um relacionamento íntimo e sincero com Deus, a consequência disso é ele ser luz, ser luz no ambiente que ele estiver. Então, de uma certa forma, ele incomoda no inferno. Então, é bom ser perseguido? Não, mas a nossa felicidade, quando isso é manifestado, é saber que a gente está no caminho certo, é saber que aquilo que a gente está fazendo está agradando a Deus. E de uma certa forma, nos tornamos amigos de Deus e inimigos do diabo. Feliz é o perseguido, porque cada perseguição sofrida, Deus nos recompensará com galardão no céu. Lá em Mateus 5:11 está escrito assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aquele que defende sua fé e posicionamento durante as perseguições certamente serão guardados por Deus. Então, muito feliz ou bem-aventurado, muito feliz, que Jesus fala aqui, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, aqui trata-se de não negar a sua fé, não negar o seu posicionamento. Então, aquele que manter essa sua fé e defender o nome de Cristo nas perseguições e dificuldade, a promessa é essa: será protegido e guardado por Deus, além de receber a honra em sua vida. Então, muitas das vezes que defendemos a nossa fé, que estamos buscando esse relacionamento mais profundo com Deus, em determinados ambientes a gente vai ser perseguido, seja no ambiente de trabalho, seja até mesmo em casa. Quando você começa a manifestar o reino de Deus, quando você começa a manifestar a cultura dos céus, você vê uma reação também do inferno. Então, da mesma medida que você manifesta o reino, também é manifestada o inferno vê, né, que você está de uma certa forma cumprindo aquele posicionamento, aquela vontade de Deus para sua vida. Da mesma forma, ao seu redor está acontecendo no mundo espiritual coisas que são contrárias. Então, quando você manifesta o reino de Deus, você traz luz para aquele ambiente. Então, aquele que resistir, Deus guarda, Deus separa. Lá em Mateus 10, 32 e 33 está escrito assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que estás nos céus. Então, essas são as 9 características a qual o Senhor Jesus descreveu ali para os seus discípulos no Sermão do Monte ou da montanha. Características essas que nós, ao longo da nossa caminhada, devemos desenvolver juntamente com o Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue, mas ali buscando, se alimentando em oração, em leitura da palavra, em adoração, é que você vai conseguir desenvolver cada uma dessas habilidades e dia após dia colocando-as em práticas e vendo a manifestação da graça e do poder de Deus na sua vida através de uma atitude sua. E isso começa dentro de você. Isso vai acontecer dentro no ambiente que você estiver. Então, colocando em prática essas características, você vai estar manifestando a própria presença de Deus ali naquele lugar. Lá em Salmos 35 está escrito assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura uma vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro,
mas a alegria vem pela manhã. A gente não consegue desenvolver essas características sem aquele que nos consola, sem aquele que nos ajuda, o Espírito Santo. Então, através da sua busca, da sua dedicação, da sua dependência de Deus, você vai adquirindo cada vez mais compreensão e prática daquilo que o Senhor espera, tanto de mim quanto de você, para cumprir o propósito de Deus nessa vida. E para a aula prática, para colocar na prática essas 9 bem-aventuranças, analise nessa semana que se inicia, analise sua vida, como é que ela está de acordo com as 9 bem-aventuranças. Faz um checklist e veja qual que você desenvolve mais e qual aquela que determinadas situações você, opa, essa daqui eu preciso melhorar, essa daqui eu estou ramelando, não estou conseguindo fazer essa. E peça para o Espírito Santo discernimento para você exercer as outras. Amém? Deus abençoe.